painel de hoje terá como tema Direito Penal, Liberdade e Sociedade do Espetáculo. Dr. Renato de Lima Castro. Dr. Renato, ele é promotor de justiça, pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu, em Coimbra, mestre em Direito Penal pela Universidade Estadual de Maringá, professor em Direito Penal e coordenador do GEPátria Londrina. O tema que me foi colocado é bastante interessante. Eu vou tentar expor o tema da seguinte maneira: corrupção pública, conceitos fundamentais, características fundamentais de corrupção, fatores que aproximam e distinguem o direito penal e a improbidade administrativa, espécie de sanção, violação da intervenção mínima, crimes contra a administração pública versus lei de improbidade administrativa, sanção penal desproporcional, bem jurídico, e conclusão, algumas propostas de lei diferentes. Eu quero iniciar dizendo que o que vem a ser a corrupção pública? A corrupção nada mais é do que uma depravação, uma degradação moral. O sujeito que, no exercício de sua função como agente público, ele atua para enriquecer-se ilicitamente, ele causa lesão ao erário ou viola os princípios fundamentais da administração pública. Eu quero enfatizar para os senhores que há sinônimo entre corrupção pública e improbidade administrativa. A sociedade não se apercebeu que ímprobo é o desonesto, é o depravado, degradado moralmente. É verdade, sim, que nós, ao pensarmos em corrupção pública, nós imediatamente transportamos este conceito para o âmbito do direito penal. Não. A corrupção pública, ela é sinônimo de ímprobo. Corrupto, publicamente, é o ímprobo. E não é apenas corrupto aquele que recebe dinheiro no exercício da função pública, mas também aquele que se vende para favores sexuais. Eu me recordo, quando eu era promotor de justiça na comarca de Açaí, uma mulher muito, muito bela e formosa, e ela foi até o meu colega promotor de justiça, apresentou um cartão e disse: eu estou 24 horas à sua disposição. Na verdade, o que ela queria era uma corrupção moral. E é evidente que, se ele tivesse acedido a este comportamento, ele estaria enquadrado nos atos de corrupção. Perfeito? Bom, como que nós vamos prosseguir? Quais são as características fundamentais do ato de corrupção? O ilícito, quais são os seus caracteres? Primeiro, é um ilícito multifacetado. Várias facetas, vários atributos. O sujeito pratica um ato de receber vantagem indevida, ele terá 3 efeitos imediatos. Ele será responsabilizado no âmbito da improbidade administrativa, Lei 8.429/92, porque enriquecer-se ilicitamente no exercício da função, ou em razão dela, em detrimento das pessoas jurídicas de direito público, previsto no artigo 1º da Lei 8.429, ele será responsabilizado criminalmente por corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem indevida no exercício da função, e ele também será responsabilizado administrativamente, vale dizer, no âmbito de uma infração administrativa. Códigos de conduta ou códigos disciplinares no âmbito de cada ente público que a pessoa está jungida ou adstrita. Então, é um comportamento funcional em que o sujeito viola os bens jurídicos tutelados pelos microsistemas. Pessoal, eu quero que vocês compreendam. Nós temos um sistema jurídico em que há vários microsistemas de proteção dos bens jurídicos. O que são os bens jurídicos? São os valores fundamentais. Perfeito? Então, o direito penal protege, o direito administrativo sancionador protege, e o direito administrativo apenas também protege. O mesmo ilícito, o ato de corrupção, portanto, tem uma vertente penal, uma vertente civil e uma vertente ímproba, no âmbito da improbidade administrativa. Bom, quais são as decorrências necessárias deste ato multifacetado, o ato ilícito de corrupção? Quais são as decorrências deste ato? Então, primeiro,
o promotor de justiça, os órgãos de persecução do Estado devem primar por uma investigação conjunta. Nós tínhamos no passado a tal da compartimentação da informação. O que nós devemos agora é enfrentar o fenômeno da corrupção, que está arraigada em toda a sociedade brasileira. E, infelizmente, professora Marion, eu ouso discordar da senhora, e é importante, por isso, o direito e a dialética, que nós precisamos sim encarcerar, sobretudo white collar crime, os crimes de colarinho branco. Nós precisamos, ainda que sejam as penas de curta duração, que os portugueses já falam há muito, mas nós precisamos que essas pessoas sejam igualadas num sistema desigual, em que há só pobres dentro da nossa justiça penal. Nós precisamos sim aplicar de uma forma rígida, preventiva, geral e especial, para que nós possamos também resguardar os direitos fundamentais das vítimas que estão elencadas no artigo 5º da Constituição Federal. Então, além deste efeito de você trabalhar uma investigação de uma forma conjunta dos órgãos de persecução, também é fundamental perceber que há vários ilícitos e vários microsistemas de sanções, perfeito? E é claro, quero reenfatizar, que nem todo ato de improbidade administrativa será um ilícito penal. Por quê? Porque vocês sabem muito bem, aprenderam da professora Bruna, que nulo um crime, nulo a pena sine prévia, lege, scripta, stricta e certa. Nulo é o crime, nula é a pena sem lei prévia, lei escrita, lei certa. Perfeito? Então, se a lei 8429, ao descrever os atos de improbidade administrativa, encartados no artigo 9, atos de improbidade administrativa que geram enriquecimento ilícito do agente público, atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e atos de improbidade que violam os princípios da administração pública, é fato que estes comportamentos, para que eles sejam crimes, eles precisam ter tipicidade. Nulo um crime, nula pena sine prévia, lege, artigo 1º do Código Penal. E, em sequenda, antijuridicidade, e o terceiro, culpabilidade. Portanto, os três vetores ou elementos fundamentais sem os quais o crime não existe. Lógico que eu sou adepto da escola tripartida do crime. Crime é conduta típica, antijurídica e culpável, como o nosso professor sempre nos ensinou. Mas quais são os principais diplomas legais que nós temos para referência, para coibição destes comportamentos ilícitos numa vertente de improbidade, numa vertente penal e numa vertente administrativa? Código Penal, Lei de Ação Popular, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Licitações, Lei Anticorrupção, Código de Condutas e Lei de Organização Criminosa. O segundo momento para nós era saber quais são as aproximações do direito penal e da improbidade administrativa. Primeiro, ambos emanam de um poder de punir do Estado. Ambos são decorrência do direito de punir do Estado, o direito ius puniendi estatal. Ambos também pressupõem aplicação pelo Poder Judiciário. E mais, o direito penal protege, isso no plano teórico, que eu vou tratar desse tema na sequência, via de regra, em caráter subsidiário, vale dizer, o princípio da intervenção mínima. O direito penal deveria, no aspecto exclusivamente acadêmico, sancionar os bens jurídicos, impropriamente resguardados em outros ramos de direito, como a professora Marion destacou muito bem nessa sua fala. Qual que é a consequência? Qual é a consequência desta aproximação? É o chamado diálogo das fontes. Alguns utilizam propriamente este diálogo das fontes. É óbvio que o direito penal possui pressupostos próprios e é indevido se utilizar os pressupostos do direito penal para o direito administrativo sancionador, leia-se ao ato de improbidade administrativa. Eu quero que vocês saibam, talvez vocês não tenham tido a Lei 8429/92, Lei de Improbidade, na faculdade, mas lá só se a tipicidade de comportamentos ímprobos. Não há uma teoria geral a respeito de causas de exclusão da ilicitude,
e causas de exclusão da culpabilidade, como só ia acontecer numa dogmática sedimentada como o direito penal. Então, quando falamos em ato de improbidade administrativa, nós pensamos imediatamente na tipicidade de comportamentos que estão previstos no artigo 9, que causam enriquecimento ilícito, artigo 10, que causam lesão aos cofres públicos, e artigo 11, que viola os princípios de administração. Bom, quais são os fatores de distinção da improbidade e do direito penal? Primeiro, os fatores formais. A Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, diz expressamente que os atos de improbidade administrativa independerão da sanção penal correspondente. Vale dizer, o legislador expressamente advertiu que os atos de improbidade não se confundem com o direito penal. Caráter fragmentário do direito penal, é até bonito esse conceito que eu me recordo nos bancos acadêmicos. No mar de o direito penal é um arquipélago de pequenas ilhas. Vale dizer, o direito penal, ele apenas faz pequenas ilhas de proteção. Dos ilícitos, apenas alguns serão ilícitos penais. O caráter fragmentário é fragmentar, é separar. Nem todos os ilícitos no âmbito jurídico serão ilícitos penais, mas só aqueles reputados fundamentais. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, em caráter de reforço. Significa, antes, o legislador deve e pode tutelar os bens jurídicos de forma extrapenal. Direito civil, administrativo, tributário, constitucional. Não sendo possível esta tutela, nós aí sim utilizaremos o quê? O direito penal, em caráter de intervenção mínima ou de subsidiariedade. Natureza jurídica da sanção, evidentemente, o direito penal, ainda falando em caráter de distinção formal entre direito penal e improbidade administrativa, a natureza jurídica da sanção, por quê? Porque o direito penal pode privar a liberdade, ainda que nós vamos ver na sequência que essa privação da liberdade é apenas simbólica. E a construção tipológica, há sim uma distinção muito importante. Por quê? Porque o professor Regis Prado fala muito bem sobre isso, que apenas é possível construções abertas quando assim exige a natureza da matéria. O que significa isso? Veja, o direito penal exige que haja uma descrição completa, segura, do núcleo de comportamento proibido e exigido, para que haja segurança jurídica, para que respeite o princípio da legalidade sobre as vertentes lei escrita, estrita, certa e prévia. Artigo 1º e seus consectários do princípio da legalidade. Perfeito? Mas, no âmbito do direito administrativo sancionador dos atos de improbidade administrativa, a natureza da matéria admite uma certa fluidez de comportamento. Por quê? Vou fazer um paralelo para vocês compreenderem. É possível descrever todas as condutas humanas praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções, que sejam violadoras de princípios da moralidade, da impessoalidade e da lealdade à instituição? Evidentemente que não tem. Que é um outro paralelo do direito penal, que trabalha também com a natureza da matéria para descrever de uma forma, até a doutrina critica esse termo de tipo aberto, é o seguinte: crime culposo. O artigo 14 diz, se não me engano, 18, o artigo 18 diz, se o crime é culposo, pena de tanto a tanto. E aí se descreve de uma forma genérica quais são os comportamentos imprudentes, negligentes e imperitos, que violam o dever de cuidado objetivo, que dá causa ao resultado típico. Portanto, eu quero que vocês percebam, há uma descrição completa de quais comportamentos perigosos que possam ocasionar um crime culposo? Não. Por quê? Pela natureza da matéria. Juarez Tavares, professor Luiz Regis Prado, afirmam que a natureza da matéria exige uma certa descrição tipológica, porque não há possibilidade, no âmbito fenomênico,
que nós consigamos descrever todos os comportamentos humanos perigosos. É fato. O professor Caires fala assim: professor Renato, passa água, por favor. Eu, de uma forma indevida e imprudente, lanço garrafinha de água para ele, ela vai rodando e acerta dentro do olho dele e ele fica cego. Comportamento imprudente que deu causa ao resultado típico de crime de lesão corporal. Certo? Não é possível descrever todas as hipóteses perigosas no mundo da relação. Bom, fatores materiais, estão acabando a distinção, porque eu sei que a distinção é chato. Materialmente, o direito penal protege os bens jurídicos fundamentais, segundo uma ordem de valoração constitucional. Já a improbidade administrativa preocupa-se com a eficiência operacional da administração pública. Bem, senhores, e essa proximidade dos microsistemas penal e administrativo? Qual que é a relevância disso? Nós temos algumas simbioses, nós temos a utilização, em razão da identidade no mais das vezes, na maioria das vezes, destes ilícitos, nós temos a possibilidade de admissão da colaboração premiada na improbidade administrativa. Esse tema já está regulamentado pelo Paraná e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, embora o Judiciário ainda não esteja muito adepto a esta nova realidade. E nós temos o acordo de leniência. Pessoal, é fácil de compreender. Se você tem o mesmo fato, em que há uma repercussão penal, civil e administrativa, como que é defensável admitir que este sujeito receba a colaboração premiada do ramo do direito que mais grave trata do tema, que é a sanção penal? E como que, se não admitir, em razão do mesmo comportamento, que se estenda esta colaboração premiada para a improbidade administrativa no âmbito civil e também para o âmbito administrativo simples, que é a imposição de sanção de natureza administrativa. Então, a meu ver, é uma incoerência sistêmica que certamente os tribunais vão resolver isso com o passar do tempo. Mas quais são as espécies de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e no Código Penal? Apenas enumerando: suspensão de direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, perda de bens ou valores acrescido ilicitamente. Todos eles estão descritos no artigo 12 da Lei 8429/92. Penal, além dos efeitos secundários, nós temos o quê? O efeito principal, que é a privação da liberdade e imposição de multa. A grande questão é: será que estas penas são efetivamente aplicadas? Bom, pessoal, agora nós entramos para o ponto fundamental que eu reputo desta intervenção, que é exatamente saber. O princípio da intervenção mínima, como eu já enfatizei, que o direito penal deve ser o soldado de reserva, é a última ratio. Ele deve ser utilizado como reforço para proteger bens jurídicos impropriamente protegidos em outro sistema. Subsistema, microsistema. Então veja, o direito penal deveria servir como reforço. Nós vivemos um país tão esdrúxulo, um Estado de direito democrático, amorfo, desorganizado, que nós tivemos uma inversão de novo de valores. Porque veio o legislador constituinte de 1988 e diz no artigo 37, parágrafo 4º, que ele diz expressamente o seguinte: que deve o legislador se preocupar com o ato de improbidade administrativa e descrever o que fez por intermédio da Lei 8429/92. Percebam, desde 1940, o Código de 1940, nós já tínhamos a previsão dos crimes contra a administração pública. E nós tivemos que o legislador pedir o reforço do direito administrativo para o direito penal. Por quê? Por que que nós precisamos do reforço? Porque o direito penal, senhores, embora comine a pena de maior gravidade no sistema jurídico, que é a privação da liberdade, ele não previne, nem em geral e nem especialmente. Nós vivemos um movimento
absolutamente crítico do direito penal. Além dos inúmeros problemas que lhe afligem o direito penal nesta sociedade pós-moderna, nessa sociedade de espetáculo, verdadeiramente, o professor Diego falou bem, é uma sociedade de espetáculo, uma sociedade de política de pão e circo. Nós temos agentes públicos e políticos que atuam em corrupção, infelizmente, no mais às vezes promotores de justiça, delegados de polícia, juízes de direito. Nós temos uma falta de estrutura humana e material. Nós não temos instrumentos eficazes para combater grandes organizações criminosas que estão incrustadas na nossa república desde o princípio. E nós não temos quaisquer instrumentos efetivos de processo penal, porque nós admitimos uma surreal estruturação de recursos infindáveis, sobretudo aqueles que são white collar crime, que são de colarinho branco. Essas pessoas que podem contratar grandes escritórios de advocacia e elas pulam na frente nos habeas corpus e conseguem impetrar 30, 40, 50 habeas corpus e a justiça vai sendo procrastinada indefinidamente. Mas além desses aspectos, eu só vou tratar de dois, muito rapidamente, estou me encaminhando para o fim, não fiquem preocupados. A desconexão da pena frente à importância do bem jurídico tutelado. Já vou explicar isso aí, para que não haja um distanciamento técnico, terminológico, como a professora Marion explicou muito bem, e eu concordo com ela. E o direito penal simbólico. A primeira questão que me causa perplexidade é que a Constituição de 1988 estabeleceu que o Estado, que a República Federativa do Brasil se constituirá num Estado de direito democrático e social. Portanto, estabeleceu os contornos jurídicos sobre os quais deve se assentar esse Estado de direito democrático e social, vale dizer, um Estado de direito democrático e social que assume o compromisso de realização de prestações públicas fundamentais. Não é? Artigo 6º e artigo 7º, deve o Estado, segundo a Constituição Federal, assumir os compromissos de prestações públicas fundamentais. E, portanto, a partir da Constituição de 88, nós deveríamos nos preocupar com direitos coletivos, não apenas individuais, também direitos supraindividuais. É lógico, a pessoa humana deve ter os seus direitos fundamentais resguardados, não tenho qualquer dúvida, mas nós precisamos também nos preocupar com direitos, com violações de bens jurídicos coletivos que inviabilizam que o Estado cumpra as prestações públicas fundamentais, saúde, educação, moradia e, sobretudo, o direito à vida do cidadão. Portanto, ao se estabelecer a Constituição de 88 numa República Federativa do Brasil, num Estado de direito democrático e social, nós deveríamos ter reorganizado o Código Penal de 40 para compatibilizar a importância dos bens resguardados na Constituição Federal. Mas, professor, não estou compreendendo essa sua fala. É fácil. Nós não aprendemos na academia, nas escolas, na faculdade, que é a Constituição Federal que estabelece a ordem axiológica, a ordem de valores fundamentais de determinada sociedade. Se a Constituição que estabelece esta ordem de valoração, é evidente que a cada nova Constituição nós deveríamos ter um novo Código Penal. Para quê? Para que haja compatibilidade da pena fixada abstratamente no Código Penal frente à importância do bem jurídico
estabelecido na Constituição Federal. Mas, infelizmente, no âmbito do patrimônio público, isso não ocorre. Nós temos, artigo 315 do Código Penal, emprego irregular de verba pública, pena de 1 a 3 meses. Prevaricação, pena de 3 meses a 1 ano. Advocacia administrativa, pena de 1 a 3 meses. Violação de segredo, 6 meses a 2 anos. Você sabe o que significa isso, jovens? Significa que são crimes de menor potencial ofensivo, que admite que o promotor de justiça, segundo a Lei 9.099/95, Lei do Juizado Especial Criminal, faça transação penal e aplique uma sanção antecipada por um cara que pratique delito e que viole bens jurídicos fundamentais de toda a sociedade. Há uma desproporção destas penas frente à importância do bem jurídico resguardado na Constituição Federal. Mas nós temos também desproporções assintosas, entre as quais o artigo 316, que fala de corrupção, concussão, artigo 316, concussão, artigo 2 a 8 anos. Artigo 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, Código Penal, 4 a 10 anos. Artigo 273 do Código Penal, falsificação de cosmético, de 10 a 15 anos. Então, a primeira questão que eu quero que vocês percebam é o seguinte: um capítulo do direito penal simbólico que será tratado na sequência. Por que será que o legislador, já que há uma fundamentalidade do bem jurídico resguardado, segundo o critério de valoração estabelecido na Constituição Federal, segundo a referência constitucional, se este bem jurídico é fundamental, por que a pena mínima é de 2 e a pena máxima é de 12? Alguém consegue compreender isso ou não? Será que é para prescrever? Será que é para prescrever? Creio que não. Nós temos bastante condenação no âmbito penal, sobretudo de colarinho branco, não é verdade? Piada. Nós não temos condenação de colarinho branco no âmbito do direito penal. Decreto-Lei 201, uma grande piada do regime jurídico brasileiro, que é os crimes contra prefeitos. E lá se descreve penas, a máxima de 2 a 12, e as menores de 3 meses a 3 anos. Vocês têm ideia de quantos destes delitos os prefeitos são condenados? Não são. Raras e raras vezes, porque nós precisamos de um direito penal que se impõe para os pobres. É um direito penal da chamada criminologia radical, em que o direito penal é um instrumento de poder e de conservação do poder. O direito penal que serve para processar pessoas de baixa renda, pessoas que estão à margem do sistema econômico brasileiro. Mas, como diz Hasmer, o direito penal simbólico é aquele que apenas aparenta proteção. É aquele em que é utilizado de forma demagógica. É uma aparência de proteção de bens jurídicos fundamentais. Mas, professor, qual é o motivo de você criar um direito penal simbólico? Um direito penal que ele é apenas como uma política de pão e circo, ou uma sociedade, como o professor disse, do espetáculo. Surge um fato grave, cria-se um crime, não se confere um aparato material e instrumental para combate a esta criminalidade, e nós temos, aí sim, uma função demagógica. E nós inviabilizamos que o Estado cumpra o seu papel fundamental, que é do combate da criminalidade sobre as vertentes socioeconômicas. Como diz Durkheim, crime é um fato social normal. Nós precisamos enfrentar o crime sobre as vertentes sociais e econômicas, que são as suas causas fundamentais. Então, mas o que conduz a este direito penal simbólico? Nós temos situações muito trágicas. Perda do caráter de prevenção geral especial do
do direito penal. Não proteção dos bens, dos valores fundamentais do homem, bens jurídicos fundamentais. Descrédito dos órgãos de persecução do Estado. O senhor é promotor de justiça? A justiça é uma piada. O senhor é juiz de direito? O senhor é polícia? Nossa Senhora. Não realização de políticas públicas para enfrentamento das causas efetivas do fenômeno criminoso. Estes são as razões fundamentais de nós termos um direito penal de aparência, um direito penal que não protege, um direito penal que não pune, um direito penal que ele é utilizado como política de pão e circo. Mas quais são as proposições para encerrar que o senhor tem? Eu tenho, como outros tantos também têm. Criar um tipo penal de enriquecimento ilícito de agente público. Porque ninguém quer. Basta, promotor Renato, qual é o seu patrimônio? Somo meus olerites, vê o quanto eu ganhei e veja meu patrimônio. E acabou. A partir de então, inversão do ônus da prova. Por quê? Porque se eu recebi na loteria, eu tenho que provar. Se eu recebi herança, eu tenho que provar. Se eu recebi doação, eu tenho que provar. 2. Reunião de toda a legislação que trata da corrupção em um único diploma legal, para que haja coerência sistêmica, coerência sistemática, para que haja uma importante apreciação do fenômeno da corrupção como um todo, orgânico que é. Readequação das penas mínima e máxima, segundo a importância e ordem de valoração. Eu não estou falando, professora Bruna, para a senhora não vir aqui na sequência e me destruir, porque se assim fizer, pedirei a parte. Mas, para que nós não conduzamos o direito penal a um direito penal simbólico, as penas não podem ser eleitas pelo legislador, deputados e senadores, de forma arbitrária. Tem que ter critério rigidamente considerado, segundo uma ordem de valores que são estabelecidos na Constituição Federal. Dotar de recursos materiais e humanos os órgãos de persecução penal. Eu preciso ter instrumentos para combater o crime organizado. Descriminalizar, desculpa que eu estou meio ruim de gripe. Descriminalizar tipos penais que não são mais consentâneos com o momento jurídico que vivemos. Por exemplo, duplicata simulada, uma piada. Tem que acabar com isso. Deixa no âmbito civil resolver esse problema. É óbvio que alguém vai me criticar, sobretudo da mesa, mas eu gosto disso. Aprovação do projeto anticrime, professora Marion, do Moro, se Deus quiser. Em que se admita, eu quero fazer expressamente para provocar a professora Marion, em que se admita expressamente a prisão provisória assim que houver confirmação em segundo grau, porque segundo um sentimento do locutor que vos fala, não se viola o princípio da inocência, da presunção da inocência. E por último, desculpa? Não, pode interpretar a Constituição segundo pesos, um sistema de análise proporcional dos valores fundamentais. Nós não podemos apenas nos preocupar com os direitos do autor do fato, mas também os direitos da vítima, que é violada com seus direitos fundamentais. Há direitos fundamentais dos dois lados, e os dois lados merecem uma interpretação conforme a Constituição. Então, se você interpretar de uma forma sistemática, não há violação de forma nenhuma ao princípio da presunção da inocência. Não se fala na Constituição em nenhum momento que precisa transitar em julgado por completo para que haja presunção da inocência. Princípios são resguardados, sim, a meu ver, com toda a segurança, após a confirmação desta condenação em segundo grau de um órgão colegiado. Bom, e por último, a revisão do Código de Processo Penal para reduzir o excesso de recursos estes que são aproveitados, sobretudo, pelas pessoas que têm poder econômico. Eu agradeço muito
a atenção de vocês e estou à disposição para qualquer indagação. Muito obrigado.